Para não ficar muito longo, né, eu tive que separar os vídeos após essa longa introdução. A chave do problema, como eu falei, está no mal metafísico ou mal ontológico. Por quê? Porque, na verdade, se eu dou ao mal uma existência, eu atribuo ao mal uma existência ontológica. Lembrem que a gente falou sobre a noção do ontológico, do ontos. Ontos é ser, ontológico é aquilo que é relativo ao ser. Então, quando a gente fala de mal metafísico ou mal ontológico, a gente quer dizer o seguinte: o mal tem ser, é esse problema que a gente está se colocando. O que é o mal? Né? Esse mal que entrou no mundo pelo pecado do homem, por exemplo. O que seria esse mal? Agostinho vai utilizar da filosofia, sobretudo platônica, né? Agostinho, ele tem a influência do platonismo para responder esse problema, e é onde é o mais interessante para a gente da filosofia. Agostinho diz o seguinte: o mal, ontologicamente, não existe. Então, como é que a gente responde o problema da onipotência divina e a existência do mal? Afirmando que o mal não existe. Mas o mal está aí. Então, o mal não existe ontologicamente falando. Ele não possui ser. O que é o mal? O mal é a privação do ser. Vamos ao texto de Agostinho, texto retirado da Natureza do Bem, tá bom? De Santo Agostinho. Santo Agostinho é um filósofo fácil de ser lido, porque ele é muito poético, eu diria. A filosofia aristotélica tomista, né, quando eu falo de filosofia medieval, a filosofia de Agostinho ela é mais platônica, e como Platão, os textos são mais leves, mais agradáveis. A filosofia tomística, ela é mais aristotélica, e isso costuma ser cobrado no Enem, nos concursos. É importante que vocês percebam essa diferença. E os textos de Tomás de Aquino, eles são bem semelhantes ao de Aristóteles, tá? Eles são mais sistemáticos. A professora de vocês gosta mais dos textos tipo sistemáticos, tipo Tomás de Aquino e Aristóteles. Mas eu reconheço que esses aqui são muito mais agradáveis de se ler, que é o caso da Natureza do Bem, ok? Vamos ao texto, sem enrolação. Olha o que diz Santo Agostinho a respeito de Deus. Deus é o bem supremo, acima do qual não há outro. É o bem imutável e, portanto, verdadeiramente eterno e verdadeiramente imortal. Todos os outros bens provêm dele, mas não são da mesma natureza que ele. Todos os outros bens provêm dele, mas não são da mesma natureza que ele. Quando Santo Agostinho afirma isso, o que ele está querendo dizer? A ideia de bem, teoria da participação de Platão. Agostinho utiliza a teoria da participação de Platão para afirmar que o mal não existe. A ideia de bem que Platão cria, né, supõe aquela mesma ideia que vocês estudaram no mito da caverna, que é representada pelo Sol. Essa ideia é a ideia mais perfeita de todas. Todas as outras ideias, seja presente no mundo das ideias, né? Ideias no sentido de forma, presente no mundo suprassensível. Seja os conceitos presentes no mundo sensível, né? A noção de homem, enfim. Todos eles participam da ideia de bem, em maior ou menor grau. E eu lembro de ter feito para vocês, não sei se fiz em todas as turmas, uma escala de hierarquia dos seres. E aí eu botei aqui. O bem. O bem é a perfeição, certo? É o sumo bem. Tudo que há de bem existe nele. E aí eu coloquei. O homem é bom? O homem é bom. Mas o homem compreende todo bem? Não, só a ideia de bem compreende todo bem. Então tem o bem. Tem o homem que é bom, mas não é completamente bom. Por isso ele participa na ideia de bem, mas ele está abaixo do bem. Vamos colocar um outro exemplo. O animalzinho, o cachorrinho. Ninguém vai dizer que o cachorrinho é ruim por natureza. No entanto, todos sabemos que ninguém vai comparar a vida humana e a vida do cachorro. Entre escolher a vida de um cão e a vida de um ser humano, eu vou escolher a vida de um ser humano, porque eu reconheço que a vida do ser humano ela tem uma dignidade que é própria de sua natureza racional. Portanto, o cachorrinho, a ideia de bem é o sumo bem, o homem é bom, participa na ideia de bem, mas não é o sumo bem, o cachorrinho é bom, participa na ideia de bem, mas não é igual ao homem, não é o sumo bem, está abaixo do homem, está abaixo do sumo bem. Vamos colocar a plantinha é boa e valeria para tudo, até
o ser mais ínfimo, mais baixo, mais ralé, enquanto ele existe, ele é bom e participa da ideia de bem. Santo Agostinho pega essa teoria de Platão e toma ela para o cristianismo. Todas as criaturas vêm de Deus, sumo bem. Deus possui a plenitude da perfeição. Deus é perfeito, certo? Só em Deus existe todas as perfeições. O homem criado por Deus é bom, mas é da mesma natureza que ele. Acabamos de ler isso. Todos os outros bens provêm dele, mas não são da mesma natureza. Se não são da mesma natureza, não são perfeitos, não possuem a totalidade do bem. Na medida, aí está a chave da questão, na medida em que eles não possuem a totalidade do bem, lhes faltam algum bem. Eles estão privados de algum bem que só pertence a Deus. Isso cabe para o homem, isso cabe para o cachorro, isso cabe para a planta e para todos os outros seres. Deus criou tudo. Tudo que Deus criou é bom, mas uma vez que não é da mesma natureza e que existe uma hierarquia, uns melhores e outros piores ou menos bons, aqueles que são menos bons lhe falta algo do bem ou algo do bom e, portanto, nessa medida eles são considerados maus. Portanto, mal é um nome utilizado para falar de quando falta um bem. Então, o mal não tem existência ontológica, mas o mal é uma privação de um bem devido, como diria Aristóteles, tá? Aristóteles afirma, não sei se é livro 4 da Metafísica, o quarto livro da Metafísica. Aristóteles afirma que o mal é a privação de um bem devido. E aí ele utiliza, por exemplo, o exemplo da maçã podre. Uma maçã podre, ela não tem uma natureza má. Mas nós dizemos que ela é podre porque ela não está saudável. Ela é má, perdão, porque ela não está saudável para comer. Ninguém vai dizer assim, esta maçã pecou, ela é má. Não. Ela é boa, ela possui uma natureza boa. Mas qual é a função da maçã? A função da maçã é estar saudável para comer. Se a maçã está podre, se ela não está saudável, a gente diz, ih, essa maçã está ruim, vou jogar fora. Significa que ela é má em si mesma, que ela tem uma natureza má? Não. Significa que ela não serve mais para comer. Ou seja, falta nela um bem que lhe é devido, estar saudável para comer, uma vez que a função dela é alimentar. Então, a noção de mal enquanto privação de um bem é fundamental para responder a questão. E a noção de hierarquia dos seres, certo? Então, o que é o mal físico? É a privação de um bem, certo? E o que é o mal metafísico? É a noção de mal que não possui ontologia, né? O metafísico, se existisse o mal metafísico, se existisse o mal ontologicamente falando, existiria o ser bom e o ser mal, completamente mal. Só que isso não existe um ser completamente mal. O que existe é um ser privado de certos bens, inferior na ordem, na hierarquia dos seres. E, portanto, nós chamamos a este ser de mal. Vamos ao texto de Agostinho para finalizar o vídeo. Onde Agostinho fala sobre isso? Capítulo 17 do livro, tá? Vamos ao texto. Nenhuma natureza, por conseguinte, é má enquanto natureza. Não é má senão enquanto diminui nela o bem. Se o bem, ao diminuir nela, acabasse, por desaparecer todo, assim como não subsistiria bem algum, assim também deixaria de existir toda e qualquer natureza. E não somente a imaginada pelos maniqueus. Ele, conforme eu falei no início do vídeo, ele está respondendo aos maniqueus, ok? Mas também toda e qualquer natureza que se possa imaginar. Vou retomar. Nenhuma natureza é má, ele diz, senão enquanto diminui algum bem nela. Então, nenhuma natureza é má senão enquanto diminui alguma. Ela não tem uma natureza, um ser mal, mas o que ela tem é a privação de um bem total que só existe em Deus. Só existe no bem de Platão, por exemplo, e na ideia de Deus dos cristãos. Então, Ana, né, a professora de filosofia de vocês, ela é completamente boa? Não, porque ela não é Deus, só Deus é o sumo bem. E na medida em que ela não é completamente boa, significa que falta nela algum bem, ela está privada de algum bem. E quando lhe falta algum bem, vocês dizem que é má.
né? Esta professora é má, é perversa, porque fez isso, isso, aquilo. Porque não tem didática, porque não tem compaixão, porque sempre lhe falta alguma coisa. E na medida que lhe falta algum bem, nós chamamos de mal. Então, o mal não tem existência ontológica, não tem existência metafísica. Então, mal físico existe, mal moral existe. Mal metafísico não existe. Mal ontológico não existe. Ele é chamado de mal porque lhe falta um bem.